Olá, vamos iniciar o estudo, em nome de Jesus, da lição 8, o resumão. O tema é dons espirituais. O primeiro tópico diz a fonte divina dos dons. Pergunta A: como o apóstolo conecta o Espírito Santo aos dons espirituais? Em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 4, diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E lá no verso 7 diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Então, há uma conexão entre os dons, mas o Espírito que direciona essa diversidade de dons é o mesmo Espírito. Vamos à pergunta B. Quais são os principais objetivos dos dons na Igreja de Deus? Analisando o final do texto de 1 Coríntios 12, lá no verso 7, observem. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então Deus observa, para este vai receber o dom de profecia, este vai receber o dom de curar, este vai receber o dom de cantar. Então, para o que for útil. E analisando uma parte do pensamento inspirado, diz assim: Paulo declara que os dons e manifestações do Espírito foram postos na igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, olha o objetivo, para que cheguemos à unidade da fé, para que cheguemos a varões perfeitos. Continuando diz, Deus promete os dons do Espírito a cada crente de acordo com a necessidade de cada um para a obra do Senhor. Mais um objetivo, de acordo com a necessidade de cada um. E que esse dom seja utilizado na obra do Senhor. Segundo tópico, a palavra de sabedoria. Pergunta A: como podemos receber os dons do Espírito Santo? Como? Vamos ver em Lucas 11, lá no versículo 13, nos dá um esclarecimento. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o vosso Pai Celestial, o Espírito Santo, olha só, respondendo agora no finalzinho, aqueles que lhe pedirem. Então, como podemos receber? Pedindo o dom do Espírito Santo, Deus dará. E aqui em Atos 5,32 ainda complementa. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então, como podemos receber os dons do Espírito Santo? Obedecendo, pedindo a Deus, As duas palavras-chave, pedir e obedecer. Pergunta B, o que é verdadeira sabedoria de acordo com a palavra de Deus? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, diz assim: mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria. Jesus Cristo se fez sabedoria por nós, e justiça e santificação e redenção. Então, a verdadeira sabedoria vem do alto, vem do céu. Pensamento inspirado, lá no início da nota diz: os mais sedentos de conhecimento podem aprender com segurança, onde? Na escola de Cristo, aquilo que servirá para seu bem presente e eterno. Então, em Cristo, na escola de Cristo, podemos encontrar a verdadeira sabedoria.
Pergunta C. Qual é o conhecimento essencial para a nossa salvação e onde podemos obtê-lo? Em João, capítulo 17, verso 3, diz assim: E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, o conhecimento essencial para a nossa salvação é que conheçamos a Jesus Cristo, conheçamos a Deus. E a segunda parte diz, onde podemos obter o conhecimento essencial para que possamos ser salvos? Aonde? Vamos ver aqui, lá no segundo parágrafo da nota diz, esse é o conhecimento que se obtém pesquisando a palavra de Deus. Na Bíblia, as Escrituras Sagradas, podemos obter o conhecimento. A grande carta que Deus deixou para cada um de nós, para cada um de vocês, a Bíblia. Vamos agora ao terceiro tópico, o dom da fé. O que é a fé e como podemos possuir? Primeiro vamos ver, segundo a Bíblia, a definição de fé, que está em Hebreus capítulo 11, no versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem. Então, ter fé é você esperar em alguma coisa que você ali não está vendo com seus olhos, né? Que você está esperando. É um firme fundamento. E agora, como podemos possuir essa fé? Lá em Efésios 2:8, dá uma dica. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, mas é dom de Deus. A fé vem de Deus. Deus é que nos dá a fé. Precisamos pedir. Como nós vimos anteriormente, precisamos pedir, precisamos obedecer. E Deus nos encherá de fé. E com a fé vem a esperança. E lá em Romanos 10:17 ainda complementa. De sorte que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Então precisamos pesquisar a Bíblia, pesquisar a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, né? Para que nós possamos ter fé. Muito bem. Agora vamos à pergunta B, que diz assim: qual é a diferença entre a verdadeira fé e a presunção? Então podemos dizer que presunção seria uma fé falsa, não é verdade? Vamos ver aqui. A verdadeira fé pergunta ao Senhor: o que queres que eu faça? E quando o mestre traça o caminho, a fé está pronta para cumprir a vontade divina, sejam quais forem os contratempos e sacrifícios. E aqui em Gálatas capítulo 5, no verso 6, lá na última parte, diz assim: mas sim a fé que atua pelo amor. Aquela fé liberal, espontânea, é a fé verdadeira. Agora vamos ver a fé, entre aspas, falsa, ou seja, a presunção. Vamos ver a diferença? A presunção é a falsificação que Satanás faz da fé. A fé reivindica as promessas de Deus e produz frutos em obediência. A verdadeira, né? Produz frutos. A presunção também reivindica as promessas de Deus, mas as usa como Satanás fez, para justificar a transgressão. Então, se nós focarmos na fé verdadeira, nós vamos produzir frutos de obediência. O que passar disso é presunção. Quarto tópico, o dom da cura. Pergunta A. Quais foram as principais atividades de Jesus em sua missão terrena? E que papel a cura exercia no ministério do Mestre? Como Jesus passava seu tempo? As suas principais atividades aqui em sua missão, nesta terra. Vamos ver em Mateus, no capítulo 4, lá no versículo 23.
E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então Jesus passava de cidade em cidade, curando as enfermidades, as moléstias, né? E muito bem. E aqui fala também que os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, todos esses ele curava. Né? No versículo 24 nos esclarece assim. Agora vamos ver aqui a segunda parte da pergunta. Que papel a cura exercia no ministério do mestre? Um papel fundamental, papel principal. Vamos confirmar? Lá no livro A Ciência do Bom Viver, páginas 19 e 20, que é o início da nota. Durante o seu ministério, Jesus dedicou mais tempo a curar e os enfermos do que a pregar. Então a pregação de Jesus estava ali no ato de curar. Jesus curava e dizia: olha, os seus pecados estão perdoados, vai e não peques mais. Seus milagres confirmam a verdade de suas palavras, de que não veio para destruir, mas para salvar. Pergunta B. Que obra foi incluída na comissão do Evangelho de Cristo? Vamos ver Marcos, capítulo 16, os versos 17 e 18. Vamos refletir neste texto. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Né? Então, a obra de Jesus foi concluída desta forma. E os discípulos, eles continuaram a obra de Cristo. Né? Quando Jesus terminou o seu ministério, que ascendeu aos céus, aí os discípulos continuaram seguindo os passos de Jesus. Quinto e último tópico, o dom de profecia. Perguntar: qual é a posição do dom profético em meio aos outros dons? Vamos analisar em 1 Coríntios 12, lá no verso 28. E uns pôs na igreja, primeiramente apóstolos. Tá, apóstolos, primeiro lugar. E em segundo lugar, profetas. Então, repetindo a pergunta aqui, ó, qual é a posição do dom profético? Segundo o texto aqui de 1 Coríntios 12, está em segundo lugar, né? Porque em primeiro lugar vem os apóstolos. E aí fala, em terceiro lugar, doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas, uma variedade de dons. Interessante aqui, em Amós 3,7, também confirma. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Olha a importância do dom de profecia. É muito importante. E aqui na pergunta B, confirma essa importância. Até que ponto o dom de profecia é essencial para a igreja hoje? Temos profetas hoje também, né? Devemos crer. Assim diz o verso de 2 Crônicas, capítulo 20, no verso 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém. Agora esse finalzinho responde melhor a pergunta, né? A importância, até que ponto o dom de profecia é essencial para nós hoje. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Você que está ouvindo essa mensagem, quer prosperar? Creia em Deus e creia nos seus profetas também. Os profetas verdadeiros que Deus deixou. Que o Espírito Santo possa permanecer com todos, que possamos examinar as Escrituras, nos preparar para o céu, pedir fé a Deus, estudar a Bíblia, que assim o Espírito Santo estará conosco. Bons estudos da lição a todos. Amém.